a ameaça crescente. Esse monstro que vocês estão vendo aí na tela não aparece na história do Stranger Things até a 4ª temporada, tá? É só na 4ª temporada que você vai ver essa criatura aí. É sei lá, Demo Morcego. Upside Morcego. De morcego é bom. Não sei. Morcego do além. Porque o Upside Down é meio que Shadowfell, né? A ideia dele é meio que a Shadowfell no rolê. Ele é uma versão sombria, distorcida, cheia de criaturas malignas e criaturas monstruosas, poderosas, que é basicamente uma versão do mundo real. Uma coisa que eu acho que o Stranger Things tem de muito bom os antagonistas e que você pode aproveitar... Tem várias coisas sobre os antagonistas que eu acho que você pode aproveitar em termos de ameaça por RPG. Mas a primeira que eu queria destacar é as criaturas como uma ameaça que não, né, os vilões, os adversários, os inimigos, como uma ameaça que não pode ser lidada de maneira cabal, de maneira regular, mesmo pelas autoridades estabelecidas. O que eu quero dizer com isso? O Demogorgon, quando aparece na primeira temporada, e ainda que seja um único Demogorgon, aguenta tiro de revólver, de fuzil, de 12, com grande capacidade. Então, mesmo quando o exército, um Demogorgon consegue matar vários soldados treinados e armados e preparados para enfrentá-lo. Né? E aí, se ele é capaz de fazer isso, e se os personagens têm essa sensação, e é o que acontece no Stranger Things, eles olham e falam, então, não dá pra gente enfrentar esse cara diretamente, essa criatura diretamente. Não tem como. Né? Se essa criatura sozinha matou vários soldados, não vai ser a gente que vai lidar com ele de uma maneira cabal. Então, eles já percebem que eles têm que lidar com aquilo de uma maneira diferente, que não seja o simples confronto físico direto. Ainda que eles recorram a um confronto físico eventual, de tempos em tempos, eles aos poucos vão obter informação para perceber que não tem como fazer isso com os recursos que eles têm à mão. O MH já está falando no chat, então não estavam preparados. Sim, no começo eles não estão preparados. Os soldados não estavam preparados porque eles não sabiam o que estava acontecendo, mas quando eu falo que eles estão preparados é porque há situações em que eles sabem que a criatura vai aparecer e mesmo assim eles não têm capacidade de enfrentá-la com capacidade. É igual o Marcelo assistindo filme de terror. Ele sabe que vai dar um susto. Ele sabe a hora do susto. Ele sabe como vai ser o susto. Deixa eu te falar. Mas ele assusta. Eu estava vendo o primeiro episódio da nova temporada de Stranger Things e eu estava usando as dicas da trilha sonora para não olhar na hora de jumpscare. Tem uns 2 jumpscare bem no comecinho do primeiro episódio. Tem. Uns 2 jumpscare bem no começo do primeiro episódio que eu não sei o que é o que acontece. Porque eu não tapei o olho, eu boto a mão na frente do rosto. Pra não ver. Eu não faço assim não, galera. Eu só faço assim. Porque é diferente, tá? Isso aí tem uma diferença. É porque esse aqui é infantil, pô. Aqui é assim, tipo, aqui é adulto. Infantil. Tá parecendo aquela, por que o caçador faz assim pra ver distante? Você sabe? Por quê? Se fizer assim, não vê nada. Faz sentido. Isso é bom. Tudum. Isso é bom. Contar pros meninos. Tudum patrocina a gente. Outro ponto que eu acho legal dos antagonistas de Stranger Things são as próprias autoridades como ameaça. Então, em vários momentos, existem momentos em que rolam o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Em que os caras estão lá numa situação, o Demogorgon aparece e aí ele mata todo mundo indiscriminadamente, aí os soldados olham e falam, bom, a gente pode ter que lidar com essas crianças aqui, com a menina com poderes psionicos, ou a gente pode tentar matar essa criatura que tá uma agarrada, tritura qualquer um de nós. Então rola vários momentos disso. Mas, claramente vai ficando óbvio, em vários momentos da série, que o exército americano, naquele contexto, também é uma ameaça. O exército americano tem um papel importante em tudo aquilo que está acontecendo, e ele também é uma ameaça aos personagens. Então, são antagonistas diferentes, e nesse caso é muito interessante porque ele gera um elemento de paranoia, ou seja, eles não podem confiar em nenhuma autoridade que não seja o xerife gordinho depressivo, e eles têm que... E isso gera uma dinâmica de polarização, porque as pessoas que acreditam nas autoridades, as pessoas que estão dispostas a colaborar com as autoridades, também não vão ficar do lado deles contra as autoridades, né? Se os caras estão falando... Se o exército está falando que existe alguma coisa perigosa, tem uma galera falando, então, não conta pro exército que a gente está aqui, não. É um outro elemento. E é legal porque são as autoridades que trazem um elemento muito recorrente de ficção científica, que é a ciência antiética.
Então, o principal motivo pelo qual as autoridades são o inimigo, são parte dos inimigos, são um dos inimigos no Stranger Things é justamente os experimentos, o MK Ultra, tudo aquilo que a gente falou mais cedo, que está ali como elemento. Então, a ciência antiética é um componente importante para a ameaça. Eu acho. Eu vou pular porque tem um último tópico, são mais dois tópicos, e o último que eu queria falar com mais antecedência, com mais vontade, mas eu vou pular ele primeiro. O grande vilão da série, que vai aparecer na quarta temporada, que é o Vecna, ele também foi construído bem na linha dos vilões do RPG daquela época. Ele também é, de certa maneira, uma homenagem aos vilões do RPG daquela época e aos vilões dos produtos culturais daquela época, porque ele é um vilão sem nenhuma restrição moral, completamente voltado para a vingança e para os planos de dominação mundial. Então, assim, não há nuance. Mesmo que você eventualmente conheça a história dele e você pudesse ter algum tipo de empatia pelo personagem, isso não dura nada. Isso não dura nada, porque ele imediatamente vai lembrar você que não interessa o que tenha acontecido com ele, ele realmente não poderia estar fazendo o que ele faz. O foco dele, né, o principal alvo dele ele é muito mal. O principal alvo dele são crianças vulneráveis. Não dá pra você ficar muito mais maligno e vilanesco do que isso. Né? Então, isso ajuda muito. Você consolidar um Big Bad Evil Guy, um grande vilão de história, de todo o plot que tá por trás de tudo, como um cara extremamente maligno, sem nenhum tipo de restrição moral. Mas eu acho que o elemento mais interessante que eu queria destacar, e aí eu vou falar rapidinho pra voltar pro vermelho, me lembrou, eu tava ouvindo o corte que entrou hoje ou ontem, do Papo de Mestre, sobre a vila esquisita, a vila estranha. Pro final de semana, acho. Entrou no final de semana. Que é a crise no senso de comunidade. Uma das grandes ameaças que acontece no Stranger Things é a perda do senso de comunidade para aqueles personagens. Né? Então, assim, em cada temporada isso vai acontecendo de uma maneira diferente. Na primeira temporada, a gente é apresentado a sensação de que os caras, a ideia de que os caras são vítimas de bullying. Os personagens principais são vítimas de bullying. Eles são os nerdolas, eles são os isolados, eles são os caras que não são populares no colégio, bem dentro do estereótipo dos produtos culturais daquela época. Então, eles não têm esse senso de comunidade com o resto da população, com o resto da cidade. Eles têm entre eles. Mas eles não têm com o resto da cidade, eles não confiam nas pessoas, as pessoas não gostam deles, as pessoas não confiam neles também. A cada temporada que se passa, isso vai acontecendo de uma maneira diferente. Então, na segunda temporada, o garoto que é o Lucas, que era o mais atlético, que é o que tinha talvez algum tipo de capacidade física, né? Ele entra pro time de basquete, se não me engano. E aí ele passa a ter um pouco mais de senso de pertencimento. Mas isso logo acaba. Logo isso é retirado dele também. Né? E aí você vai ter outros elementos de destruição do senso de comunidade que vão ajudando. Que é a possessão. Acho que na terceira temporada, quando tem o... Na terceira temporada... Não, a quarta temporada? Caralho, agora eu não lembro. Qual que é a temporada dos ratos? É a terceira? Segunda, É a terceira. Não, é a terceira. A segunda é do Mind Flayer. A terceira são a dos ratos. O Red King. É isso mesmo. Na terceira temporada, que é quando o irmão da Max é possuído e ele vai levando as pessoas para serem possuídas também. E aí é uma temporada que tem um body horror também, mas enfim. Quando você tem a possessão, você tem aquelas cenas bem eles vivem, você tem aquelas cenas bem de apocalipse zumbi, de um monte de gente sem nenhum tipo de controle, de autocontrole e agindo para atacar eles e tal. Também é uma perda de senso de comunidade. Na quarta temporada, você tem o Satanic Panic. A quarta temporada é o Satanic Panic. E é um Satanic Panic muito forte. Que a galera agride, que formam-se praticamente milícias de adolescentes violentos para ir atrás da galera, para querer bater nos caras, para a ideia de que eles eram responsáveis pelo que estava acontecendo. Porque finalmente, quando a cidade começa a entender que tem alguma coisa errada, quando os adultos que não estão envolvidos diretamente começam a assimilar que tem alguma coisa errada, o primeiro elemento que vem é o Satanic Panic. E aí eles buscam um bode expiatório, os bodes expiatórios são os personagens, e eles passam a ser ameaçados pela própria comunidade na qual eles conviviam. Então,
Você tem isso. E a quinta temporada é o isolamento generalizado. A cidade está em quarentena, a cidade está isolada do resto do mundo. A cidade se tornou uma coisa completamente. Então, assim, você tem uma evolução da perda de senso de comunidade que é uma ameaça. Né? Essa sensação de comunidade é uma sensação de segurança muito importante. Quando você perde isso, isso é um fator de ameaça muito grande. Né? E você vai. E isso às vezes é mais ameaçador até do que as criaturas os demorcegos, as criaturas do mundo de cabeça para baixo, o mundo invertido. De morcegos é bom. Cara, assim, só para pincelar, e Marcelo foi bem completo na análise, ameaça crescente é o desenvolvimento padrão de equilíbrio da aventura. Porque quando você pega. Existem algumas teorias sobre a psicologia das ações, sobre gamificação e tudo mais. E a gente fala que motivação, empenho, ele está no ápice quando você tem um estado mental chamado flow, que é a fluência, né? Você está totalmente integrado naquilo. E o flow, ele tem uma característica muito, muito particular. É quando a dificuldade e a sua capacidade estão equilibrados. Você consegue ter uma dedicação total a alguma coisa. Porque você se aplica na dificuldade e vence a dificuldade. Se a dificuldade é alta demais e sua capacidade é baixa demais, você esqueci a palavra. Quando você tem a dificuldade alta demais e a sua capacidade é baixa, você tem a... Caramba, cara, como é que é a palavra, Marcelo? Você fica frustrado, tá? Tem uma palavra aí, mas você fica frustrado. Por que você está frustrado? Porque você não consegue superar o desafio. Quando você tem um desafio muito fácil e a sua capacidade é muito alta, você tem o tédio. Porque aquilo lá realmente não te desafia, aquilo lá não instiga a sua capacidade, você simplesmente vai lá e resolve. Então, quando você quer fazer com que uma história seja muito imersiva e tenha um engajamento alto, você tem que equilibrar desafio e capacidade. E como você tá falando de uma temporada que começa com os meninos brincando no porão, no domingo, tendo que dormir cedo porque na segunda tem aula, e você já tá numa situação onde os adolescentes da primeira temporada estão andando por aí com escopeta e machado, você já nota que existe um crescimento das suas capacidades e envolvimentos na história. E para que isso, na sua aventura com seus jogadores, seja motivador, você tem que crescer essa dificuldade à medida que os personagens ficam mais fortes. Isso é lógico, isso está no livro de regras. Isso já está na dinâmica e na mecânica de evolução do personagem e de escolha de desafios para os personagens. A diferença é que o Stranger Things faz põe um pouquinho de pimenta nessa receita, que é o que a gente às vezes consegue fazer sem causar muitos problemas, que é botar um Demogorgon para atacar crianças. O Marcelo falou, soldados não conseguem. Mas como você bota um Demogorgon para pegar crianças se os soldados treinados não conseguem? É porque nessa situação, para as crianças, a realidade é outra. Onde o enfrentar o Demogorgon, na verdade, é você fugir, é você se esconder, é você se afastar. Então você não precisa provocar combates. Muitas das vezes você pode sim usar criaturas muito mais fortes. Você pode colocar contextos que sejam muito superiores aos dos seus personagens da mesa. Mas você tem que dar a eles maneiras de escapar. Quais maneiras? Baseado em outras habilidades que não sejam combate. Aí é onde você vai fazer o grupo trabalhar entre as suas capacidades para que todos consigam escapar do monstrão. Aconteceu semana passada aí. Ó, não vou passar em tal lugar, mas parece aí, chegou para nós aqui, ó, que vai ter uma galera que tá vindo, um grupo de bandidões aí que estão andando em comboio. E eles estão nessa região aqui, ó, entre amanhã e depois da manhã. Aí o que os caras fizeram? Esperaram 4 dias e passaram. Aí eles falaram assim, cadê o XP da gangue de bandido lá? Porque nós evitamos o conflito, né? Nós
Falei assim, tá bom que eu vou dar XP, porque vocês ficaram 4 dias descansando na taverna. Tá ok. É. Arrastão medieval, OMHG, arrastão medieval. Eu daria o XP. E aplicaria uma consequência para o resto da história em relação ao que eles fizeram. O fato deles não terem saído. Eu não dá. Vocês passaram 4. Eu dou o XP, os caras evitaram o confronto. Tá, tudo bem, tá correto. Se eles tivessem ido no stealth também. A diferença é que aí eles passaram 4 dias parados, porque várias coisas acontecem em 4 dias. Às vezes eles vão chegar onde eles queriam chegar antes e o que eles queriam fazer desapareceu. Eu não considero XP nenhum, a não ser o deles viverem a vida Os bandidos, deles. os bandidos que eles Dos evitaram acabaram não conseguindo roubar ninguém, resolveram avançar um pouco, acharam a dungeon que eles iam invadir, invadiram, pegaram o tesouro e foram embora. Sim. Aí eles chegam lá e só tem o resto da dungeon e nem o tesouro.